Meus caros alunos, a aula de hoje é sobre classes de minerais. Nós falaremos sobre todas as classes de minerais e como nós interpretamos as fórmulas químicas que representam cada um destes minerais. Sejam bem-vindos. Inicialmente, nós falaremos sobre dois conceitos: os conceitos de minerais polimorfos e minerais isomorfos. Minerais polimorfos, como o próprio nome diz, poli quer dizer vários, morfos, formas. Então diz assim: tem a mesma composição química, mas estruturas cristalinas diferentes, refletindo nas suas propriedades físicas e morfológicas. Ou seja, a mesma composição química pode apresentar várias formas polimorfas. Minerais isomorfos. Iso quer dizer a mesma, morfos quer dizer a forma. Neste caso, a composição química é diferente, mas com estrutura cristalina semelhante, ou seja, eu tenho diversos componentes químicos, diversos compostos químicos, que vão apresentar a mesma estrutura cristalina, ou seja, eu tenho diferentes compostos químicos que têm a mesma forma do seu cristal. Próximo slide. Aqui um exemplo de minerais polimorfos, ou seja, aqueles minerais que na realidade vão apresentar várias formas, mais de uma forma pelo menos, né, de estruturas cristalinas. O primeiro exemplo é no caso de minerais polimorfos de carbono. Temos dois minerais, a grafita e o diamante. No caso dos minerais da grafita, o carbono, as moléculas de carbono, elas estão distribuídas como se fossem estruturas planares em formas de hexágono. Essas estruturas planares, elas são ligadas entre si por ligações fracas, as ligações de Van der Waals, né? Então, neste caso aqui, por exemplo, a grafita, quando nós usamos a grafita para escrever, no caso do lápis, quando a gente faz a pressão com o lápis para escrever sobre o papel, na realidade, essa pressão exercida por nós no ato da escrita, ela vai quebrar essas ligações fracas, de tal maneira que o que fica registrado no papel são esses riscos devidos a esses planos que são constituídos por as nossas estruturas carbônicas aqui, que no caso, então, representa a nossa grafita. No caso do diamante, o carbono, ele está distribuído, ele está arranjado atomicamente sobre a forma de tetraedros de carbono. Nessa forma, nessa disposição atômica de tetraedros que formam nossos átomos de carbono, a estabilidade é muito maior, de tal forma que o diamante, como nós vimos nas nossas características, propriedades físicas dos minerais, o diamante é o mineral de maior dureza. Então, no caso aqui desse nosso exemplo de polimorfos de carbono, eu tenho a grafita e eu tenho o diamante. Para que o diamante seja formado, como diz o texto, é necessário altíssimas temperaturas e altíssimas pressões em um espaço de tempo muito curto. Ou seja, para que ocorram essas propriedades no nosso planeta, não são características muito fáceis de ocorrerem. Por isso, o diamante ele tem a sua raridade relativa em relação aos outros minerais. Outro exemplo que nós temos de minerais polimorfos seria o caso do silício, da nossa sílica. Primeiramente, eu tenho os meus tetraedros de silício, de sílica, eles são tetraedros isolados, podem apresentar estruturas isoladas. Neste caso, o mineral formado seria a olivina. Para aqueles tetraedros de sílica que formam cadeias, os tetraedros estão ligados entre si formando cadeias, eu tenho, neste caso aqui, o mineral, como exemplo, o piroxênio ou piroxênio. As duas formas são corretas. Quando os tetraedros de sílica formam cadeias duplas, ou seja, essa cadeia formada
por essa disposição dos tetraedros de sílica. E esta outra cadeia formada pela disposição dos tetraedros de sílica formam, no caso, um exemplo, o mineral chamado anfibólio. Se os meus tetraedros de sílica estão dispostos em planos, sendo que a disposição desse plano, na disposição desses planos, esses tetraedros formam estruturas que lembram muito o hexágono, então formando estruturas foliares, o exemplo de mineral será a nossa moscovita. Quando os tetraedros de sílica, ou de silício neste caso, têm um arranjo tridimensional, então uma estrutura tridimensional, neste caso o exemplo é o nosso feldspato. Então, para o silício, o exemplo de minerais polimorfos de silício, de acordo com a disposição dos tetraedros de sílica, eu vou ter diferentes tipos de minerais. Essa disposição de tetraedros de sílica é em nível molecular, é em nível atômico. Na sequência, a gente vai falar para vocês sobre as fórmulas químicas que representam os minerais. Nós vamos falar então de como é que a gente representa e como nós compreendemos as fórmulas químicas que são representativas de todos os minerais. Inicialmente, eu coloco assim, os cátions, que são aqueles elementos químicos de carga positiva, estão sempre do lado esquerdo da fórmula do mineral. Os ânions, que são os elementos que constituem cargas negativas ou conjunto de elementos químicos que constituem cargas negativas, são aqueles então colocados do lado direito da fórmula química do meu mineral. Então eu tenho o meu zircão e o meu silício, meu silicato, tá? Quando eu falo de isomorfismo, o isomorfismo para mim indica o quê? As possibilidades de trocas que eu posso ter na fórmula química que representa este mineral. Exemplificando aqui, tanto aquelas possibilidades dos meus cátions, que está representado aqui a gente em vermelho, como os meus ânions, representados aqui em verde. Lembrando para vocês, cátions têm cargas positivas, ânions têm cargas negativas. Eles vão estar sempre, no caso de isomorfismo, com possibilidades de substituição, sempre serão colocados dentro de parênteses e separados por vírgulas. O primeiro exemplo, quando eu tenho isomorfismo por cátions, seria o exemplo da olivina. Neste caso, o ferro e o magnésio, eles estão aqui dentro do meu parênteses separados por vírgulas, indicando o que nessa minha fórmula química? Indicando que o ferro e ou o magnésio podem ser substituídos um pelo outro quando da formação deste mineral, associados quando eles estão associados ao meu silício, a minha sílica. No caso da apatita, eu tenho o meu fosfato de cálcio, ele pode estar associado tanto ao flúor, quanto ao cloro, quanto à hidroxila, que no caso que representa a água. Então, como eu falei para vocês, aqui no caso dos elementos de carga negativa, eles também podem ser trocáveis dentro da estrutura básica do mineral. Então, por isso que a gente fala do nosso isomorfismo, como nós vimos, então, nos nossos slides anteriores. Se eu quiser enfatizar, por exemplo, a minha parte aniônica, né? No caso, assim, são silicatos, são carbonatos, outros tipos de estruturas, eu quiser enfatizar no momento de escrever a minha fórmula química, eu posso fazer da seguinte maneira. Nosso exemplo mostra a andaluzita, que a fórmula química básica da andaluzita é Al2SO5. Se eu quiser fazer essa ênfase, então eu coloco o Al2, dentro do parênteses SO4, enfatizando a parte aniônica, que vai ser o meu silício, vai indicar que eu tenho um silicato, o grupo do silicato, fecho parênteses, oxigênio. Ou também, eu posso fazer da seguinte forma, o L2 para fora, abre-se o colchete, SO4 sobre oxigênio. Geralmente, essa primeira forma aqui colorida, que é a mais utilizada
Vocês vão ver muitas fórmulas químicas como se fossem essas maneiras de vocês escreverem aqui do que da segunda forma. Nesse caso aqui que eu tenho o meu alumínio e oxigênio para fora, eles vão representar para mim os meus octaedros de alumínio e a minha parte verde aqui, que eu representei como sendo verde, é aleatório, viu, gente? Eu escolhi essa cor, tá? Essas cores foram escolhidas por mim para facilitar o entendimento de vocês. Vai representar, então, a minha parte aniônica, que, no caso, em nível atômico, seriam os meus tetraedros de sílica. Vamos para o próximo slide. Ainda sobre as fórmulas químicas, eu tenho o seguinte. Em caso de necessidade, eu posso representar as cargas dos íons. Então, se a minha fórmula química desse meu mineral ele é Fe3O4, eu posso representá-lo também da mesma forma aqui. Fe mais 2, Fe2 mais 3, O4. Pode ser representado desta forma também, se eu quiser, se tiver necessidade, se eu quiser representar cargas dos íons. Também, em caso de necessidade, eu também posso expressar a coordenação dos íons. Ou seja, a minha andaluzita, que é a minha fórmula básica, Al2SO5, pode ser representado, nesse caso, a coordenação representada pelos números em romano, como também pelos nossos números arábicos aqui, dentro de colchetes. Então, fica Al6, Al5, SO5, representando a coordenação destes íons aqui, de um alumínio e de outro alumínio. Da mesma forma aqui eu posso representar também a L6 dentro de colchetes, como a L5 dentro de colchetes, SO5. Isso indica o quê? Que esses meus dois alumínios aqui, eles são distintos, são diferentes em relação à sua coordenação iônica. Tá? Eu também tenho os minerais quando eles possuem algum déficit de algum elemento na sua estrutura, ou seja, tem uma variação de tanto a tanto de quantidade deste elemento químico para formar este meu mineral. Então, por exemplo, nós temos fórmulas químicas de minerais que são representadas assim: Fe1-X, S, no caso é a pirrotita, que seria um sulfeto de ferro. Então, o que vai variar para mim vai ser esse X. Esse X é a quantidade que pode variar de 0,05 até 0,17 dentro desta fórmula química. Indicando o quê? Indicando a quantidade de ferro que vai ter presencial associada a esse meu enxofre para formar este mineral. Próximo slide. Fórmulas químicas. Então, finalizando essa nossa parte de estudos de fórmulas químicas, eu também posso escrever as fórmulas químicas de formas simples, expressando as suas reações químicas de formação. No caso aqui da nossa malaquita, a fórmula química deste mineral é CO2OH2CO3. Se eu quiser representar de tal maneira a minha reação química de formação, esta fórmula química da malaquita, ela pode ser reescrita como CuCO3, CuOH2. Outro exemplo seria a azurita. A fórmula química básica da azurita é Cu3OH2, CO3, 2. Se eu quiser representar expressando a reação química de formação da azurita, isto pode ser reescrito como 2CuCO3, CuOH2. Se eu quiser representar determinados grupos de minerais que têm a mesma estrutura da sua fórmula química, então eu uso fórmulas químicas gerais. Nesse caso aqui, pode ocorrer a substituição isomorfa. O que é a substituição isomorfa? Substituição isomorfa, como nós vimos, é que determinados elementos químicos podem substituir naquela posição da fórmula química. Por exemplo, o grupo do espinério, a sua fórmula geral é AB2O4. Na posição de A, eu posso ter determinados elementos químicos que serão substituídos nesta posição. Na posição de B, eu posso ter outros elementos químicos que vão entrar nesta posição de B para serem substituídos.
certo? Então, A e B indicam as possíveis posições que determinados elementos químicos do grupo do meu mineral chamado espinélio podem substituir. Já no caso do grupo das granadas, eu tenho R3, 2+, R2, 3+, SiO4, 3. Então, na posição de R3 e na posição de R2, terão elementos químicos que podem ser substituídos aqui, indicando outros minerais que são aqueles minerais que pertencem ao grupo das granadas. No caso do grupo dos piroxênios, eu tenho A, B, SiO6. Então, a mesma coisa, elementos químicos que vão entrar na posição de A e elementos químicos que vão entrar na posição de B, fazendo as substituições isomorfas, tanto na posição que está o A, quanto na posição que está o B. Notem que A e B e R indicam apenas as posições onde os elementos químicos vão substituir outros elementos químicos, correto? Já no grupo dos anfibólios, da mesma forma, eu tenho A de 0 até 1, B, 2, Y, 5, Z, 8, O, 22, OH, F e Cl. O que indica? Indica o quê? Que a posição de A, a posição de B, a posição de Y e a posição de Z, ou seja, tem 1, 2, 3, 4 posições possíveis, eu terei então as minhas substituições que serão realizadas de acordo com a possibilidade, então, desses nossos índices que eu possuo aqui. Tudo isso vai estar associado ao meu oxigênio 22, que por sua vez, esses minerais podem ser associados à hidroxila, ou ao flúor, ou ao cloro, como nós vimos então aquelas nossas substituições e representações isomorfas, no caso aqui, né, destas posições aqui do lado esquerdo, do lado direito, aliás, perdão, do lado direito da nossa fórmula, representando então as nossas cargas negativas, tá? Vamos então para o nosso próximo slide. Exemplificando então a questão das fórmulas cristaloquímicas, eu vou fazer a seguinte explicação para vocês. No nosso exemplo, eu vou pegar então o grupo da granada, que é representado desta maneira como sua fórmula geral. Dentro do grupo da granada, eu tenho um mineral chamado almandina, que este mineral almandina, ele é representado desta forma aqui, com esta fórmula química. Esta fórmula química, vocês vejam que ela obedece à fórmula geral do grupo da granada, ao qual a almandina faz parte. Porém, esta mesma fórmula química, se eu quiser representá-la indicando um possível isomorfismo, ou seja, uma possível substituição dos elementos químicos que estão nessas posições, que são equivalentes R3 e R2 aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Primeiro, representando isomorfismo, o que seriam os elementos químicos que estariam na posição do ferro, próprio ferro, ou magnésio, ou manganês, ou cálcio, e aqueles elementos químicos que, na realidade, poderiam substituir o alumínio, o próprio alumínio, ferro ou titânio, associados ao SiO4, 3. Agora, isso daqui, gente, também é uma fórmula química representando o isomorfismo de uma maneira mais genérica, de uma maneira mais completa. Se eu quiser representar isto daqui de uma fórmula com uma amostra real, a fórmula cristaloquímica de uma amostra real, vocês vejam que esses índices aqui embaixo, eles vão estar como se fossem frações. Essas frações aqui, na realidade, elas indicam para a gente a maior e a real aproximação que eu tenho da quantidade desses elementos químicos necessários para eu formar esta minha estrutura representada por essa fórmula idealizada da almandina, que pertence ao nosso grupo da granada. Então, vocês entenderam? Eu tenho como fórmula cristaloquímica geral esta daqui, representando este grupo da granada. Dentro do grupo da granada, eu tenho um mineral chamado almandina, que possui uma fórmula representativa que obedece a esta fórmula geral aqui em cima.
Se eu quiser enfatizar o isomorfismo, aqui no caso da posição do ferro ou do alumínio, esta fórmula aqui da almandina pode ser reescrita desta maneira aqui, colocando-se os elementos químicos que podem substituir o ferro ou os elementos químicos que podem substituir o alumínio. Se eu quiser reescrever esta fórmula de uma maneira cristaloquímica, indicando realmente em nível atômico uma amostra real, vocês vejam que eu não vou ter a aproximação que geralmente eu teria desses índices aqui que estão representados como nós vemos. Seriam números quebrados, números fracionados. Então, isso daqui seria a representação do que nós teríamos do nosso elemento químico, dos elementos químicos que constituem esse nosso mineral aqui como uma amostra real, tá? Então, indicando para vocês o seguinte, são essas as diferentes formas que eu posso representar e escrever a fórmula química desses nossos minerais, correto? Vamos para o nosso próximo slide. Eu tenho considerado também, gente, a presença da água nos minerais. Existe água nos minerais. Essa água, ela pode estar representada como hidroxila, ou como própria água, presentes na estrutura do cristal internamente, ou aquela água que vai hidratar, aquela água que vai alterar já um mineral pré-existente, transformando em outro mineral. Então, por exemplo, água nos minerais, como constituinte de um mineral, nesse caso, a água vai estar representada pela hidroxila, OH-. Por exemplo, malaquita, CO2, OH2, CO3. Então, eu tinha um mineral que era CO2, CO3, que ele recebeu esta água sob forma de hidroxila, que formou então outro mineral chamado malaquita. Temos também aqueles minerais hidratados onde a molécula de água entra diretamente na rede cristalina deste mineral. Então, se eu tinha anteriormente um mineral constituído por CuSO4 e ele está presente ou ele está numa região que tenha muita água, muita umidade, e essa água entra dentro da sua estrutura, da sua molécula, da sua estrutura cristalina, vai formar então um outro mineral que no caso é a minha calcantita. Observe então CuSO4.5H2O. Então, tenho 5 moléculas que estão hidratando este mineral aqui, formando um outro mineral, um segundo mineral, tá? Quando eu tenho água livre, por exemplo, água zeolítica, nesse caso aqui, o mineral aprisiona a água. Há o aprisionamento da água e, com isso, a formação de uma outra estrutura mineral. Por exemplo, a natrolita. A natrolita, se eu tiver um mineral originalmente como Na2, a L2SO3, O10, e este mineral original ele aprisiona água como 2 moléculas de água, então este mineral mais essas 2 partículas de água vai formar então minha natrolita. Se eu tenho água como coloide em minerais amorfos, a quantidade desta minha água ela é variável. Variável como? Esse meu índice aqui é N. Esse N pode variar de 1 até quanto precisar variar. 1, 2, 3, 4, 5, tantas moléculas de água. Então, o N aqui representam tantas moléculas de água que vai entrar na composição. Ou seja, como é uma quantidade variável, eu não sei quantas são. Então, por isso, eu coloco a letra N minúscula representando quantos elementos, quantas moléculas de água vão ser necessárias para formar esse mineral. Por exemplo, a sílica gel. A sílica gel é a minha sílica, que na realidade ela pode associar, ela pode prender, ela pode requisitar tantas moléculas de água. Então, é SO2.NH2O. Essa é a minha sílica gel. Quando eu falo de água higroscópica, gente, é aquela água que ela fica presa à superfície do mineral. Ela ocorre em condições específicas, principalmente quando nós temos em regiões muito úmidas, em regiões de formação de solo. Por exemplo, neste caso aqui, não vai ser possível a gente detectar com precisão. Então, como falei para vocês, a água nos minerais.
então ela pode ser uma constituinte interna, já intrinsecamente da própria formação deste mineral, ou pode constituir como aquela água que ela é capturada por minerais anteriormente formados aqui, tá? Isso principalmente a presença de água na composição química desses minerais vai ser importante porque indica para a gente o quê? Indica para a gente ambiente aquático ou ambiente onde nós temos a presença de água muito maior do que em outras regiões. Próximo slide. Bom, visto essa questão de fórmulas químicas, como que nós representamos os minerais, como que a gente trata toda essa questão da leitura do que nós temos dos nossos minerais aqui, nós vamos então para as nossas classes de minerais. Por teoria, elas possuem semelhanças nas suas propriedades físicas, no hábito do cristal e de ocorrência na natureza. Hábito de cristal ou hábito cristalino, isso indica o que? A forma do meu cristal. Nós temos então aqui 12 classes de minerais. Vamos lá. A primeira e mais importante classe de minerais são a classe dos silicatos. A classe dos silicatos constituem a maior e mais importante classe de minerais. Classificam-se de acordo com a estrutura do seu ânion silicato, ânion carga negativa. Ela é subdividida em nesosilicatos, que tem o radical o ânion SiO4, sorosilicatos, ânion S2O7, ciclosilicatos SiXO3X, inosilicatos SiO3, filosilicatos S2O5 e tectosilicatos SiO2. Nós veremos então esses subgrupos a partir de agora. Iniciamos então os nossos nesosilicatos pelo ânion SiO4. O mineral representativo é a olivina, cuja fórmula química é MgFe2SiO4. Então, silicato de ferro ou magnésio. Neste caso aqui, o meu SiO4 é representado pelo meu tetraedro de sílica. Então, eu tenho a minha sílica que fica na porção central e o meu oxigênio localizado nos 4 vértices que eu tenho desse meu tetraedro. Olhando aqui por cima, em planta, eu tenho 1, 2, 3, e aqui esse vértice aqui em cima, que seria equivalente a este daqui, representado em planta dessa forma, representaria a posição do meu 4º oxigênio. E no centro, eu tenho a minha sílica. Então, por isso, esse meu nesosilicato, os meus tetraedros de sílica, eles estão soltos, eles não estão formando agregados ou estruturas agregadas, certo? Próximo slide. Aqui então nesse desenho representando o grupo de nesosilicatos indicados pelo ânion SiO4, representado aqui, exemplificado pela olivina MgFe2SiO4. Eu tenho então a minha estrutura básica, que o meu SiO4, o meu silicato aqui, a minha sílica. Eu tenho o meu silício ocupando a posição central do meu tetraedro e os meus 4 oxigênios em cada vértice desse tetraedro. Aqui a minha visão em planta, ou seja, eu olhando de cima esse tetraedro, e essa daqui é a minha visão espacial. No caso, como eu falei para vocês, os nesosilicatos, as estruturas dos tetraedros, elas são soltas, elas são agrupadas de tal maneira que eu tenho o meu tetraedro solto e outro tetraedro solto. A ligação entre eles é feita por um elemento químico. Esse elemento químico aqui pode ser o ferro ou o magnésio. Onde está o ferro e o magnésio? Está aqui, ó. Magnésio ou ferro. Lembra essa minha substituição isomorfa que é possível fazer se eu tiver ferro ou magnésio aqui? Então, se a gente verificasse, se a gente pudesse observar em nível atômico, em nível estrutural, seria isso. Então, eu tenho os meus tetraedros de sílica e silício, SiO4.
E os meus elementos químicos, no caso ferro ou magnésio, que vão fazer a junção desses meus tetraédros aqui, formando o meu mineral, que é o nosso exemplo aqui, a olivina. Ciclosilicatos. Ciclosilicatos, a fórmula geral deles vai ser indicada pelo ânion SiXO3X. Esse X aqui indica quantas vezes eu posso substituir, eu posso colocar mais elementos químicos acima de 1. Então, seria 2, seria 3, seria tantos. Isso vai refletir, por exemplo, na fórmula química que eu tenho aqui, desse nosso exemplo chamado turmalina. Olha que fórmula química maravilhosa. Vejam, eu tenho duas possíveis substituições na posição X e na posição Y. As letras X e Y indicam possíveis substituições isomorfas. Por exemplo, podem ser elementos químicos metálicos ou não metálicos que entram na posição de X ou na posição de Y, associados a L6, BO3, ou seja, eu tenho óxido de boro aqui, ligados a um Si4O12. Si4O12. Olha aqui, gente. SiXO3. Então, o que acontece? Quantos X eu tenho aqui? Eu coloquei aqui Si4, então eu tenho 4. O meu índice aqui, X, é 4. Então, eu tenho Si4, 4 vezes 3, 12. Então, Si4, 12, OH. Então, indicaria o quê? Indicaria que essa composição química representativa da turmalina, ela também tem as minhas substituições isomorfas, vai ser, nesse caso, um ciclosilicato. Por quê? Vejam, gente, se eu tenho SiO, aqui representado por SiXO3X, então, representa para a gente um ciclosilicato. Os meus tetraedros, o próprio nome diz, os tetraedros vão estar dispostos num plano, como se fosse um ciclo, uma estrutura cíclica de 6 lados, formando então um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente visualizasse a posição dos átomos, as nossas posições seriam essas, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho os meus tetraedros de sílica, eu tenho os meus oxigênios aqui, e os outros elementos químicos vão estar dispostos de tal forma que eu que eu constituo a minha estrutura da minha turmalina. Vejam que essa turmalina aqui é chamada de turmalina melancia, porque tem uma porção que é verde, uma porção clara, quase branca, e a porção vermelha, né? Que representa então o meu ciclosilicato, SiXO3X. Neste caso aqui, complementando a explicação do slide anterior, também ainda exemplificando a turmalina, então eu tenho aqui a minha visão do que seria da disposição desses meus tetraedros de sílica, formando, né, uma estrutura plana, já com o meu hexágono. Então, uma estrutura hexagonal aqui, 6 tetraedros de sílica formando o meu hexágono. Espacialmente, em nível atômico, eu visualizo desta fórmula aqui os meus átomos de oxigênio e silício. E através disso, dessas estruturas aqui, então, vou montar a minha estrutura, que vai ser representada, então, por essa fórmula química aqui da minha turmalina. Olá, gente. Agora, no caso dos inosilicatos, SiXO3X, eu tenho o meu diopsídio como sendo o exemplo. Seria cálcio, magnésio, Si2O6. A diferença deste inosilicato para o outro ciclosilicato é que os meus tetraedros de sílica vão formar estruturas de cadeias duplas. Eu tenho esta primeira cadeia aqui, eu tenho uma segunda cadeia aqui. Observem, gente, eu não estou considerando isso como uma estrutura hexagonal, não, mas nesse caso aqui, a disposição dos meus tetraedros formam uma primeira cadeia aqui em cima e uma segunda cadeia aqui embaixo. Por isso que é denominada inosilicatos.
Tá? Aqui está faltando um xzinho, SiXO3X, tá? Falta um xzinho aqui, indicando o nosso exemplo de opsídio S2O6, tá? Então formam cadeias duplas, né? Essas primeira cadeia e segunda cadeia dupla, tá? Dupla, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? Aqui indicando então, gente, olha só, as minhas cadeias duplas, né? As minhas cadeias, uma cadeia unitária aqui, e aqui as minhas duas cadeias unitárias, a primeira cadeia aqui e a segunda cadeia aqui. Observem que esta cadeia unitária aqui, formada pelos meus tetraedros, eu lembro que a posição de X e a posição de Y, a posição de X pode ser, como diz aqui, cálcio e outros elementos, que estão neste ponto da minha cadeia. E a posição em Y, ferro ou magnésio, que são nessas minhas pontas aqui. Então, na porção central eu tenho o cálcio ou outros elementos, e nas pontas dessas minhas cadeias, dos meus tetraedros da cadeia, eu tenho ferro ou magnésio. Como são cadeias duplas, essa cadeia aqui vai se juntar a outra cadeia. Olha só, a união aqui dessa primeira cadeia e a união com a segunda cadeia. Mantendo o que? Eu tenho nas posições de W, ou seja, nos pontos entre esses tetraedros que vão unir essas cadeias aqui, possivelmente eu vou ter a minha hidroxila, a presença de água. Na posição de Y, que são nas pontas da cadeia, ainda permanece o ferro e o magnésio. E nas posições centrais agora, lembra que estava aqui? Então a posição central continua sendo o cálcio e outras estruturas. Esta estrutura, pela sua constituição e forma como foi constituída, ela se difere do que nós vimos da outra subclasse anterior, que seria da turma do turmalina, os ciclosilicatos. É totalmente diferente, tá bom, gente? Por isso, então, chamadas de inosilicatos. Filosilicatos, né? Filo, nesse caso aqui, é S2O5 ou seus múltiplos. Tá? Indica para a gente o filo, indica a folha. Então, são estruturas que minerais eles assumem a forma foliar, plana. Nesse nosso exemplo é a muscovita. A muscovita, ela é, como que nós lemos aqui? Isso é um alumínio silicato. Alumínio silicato. Mas observem, gente, o professor não está errado? Não, não está errado, não. Vejam, eu teria, por essa minha regra geral aqui, pela essa minha fórmula geral, seria S2O5. Então, múltiplos desses, correto? Mas como que eu tenho a LSI3O10? Então, é como se eu tivesse multiplicado isso por 2. Então, seria Si4O10, correto? Si4O10, mas eu só tenho um 3. O que aconteceu? Um desses silícios foi substituído pelo alumínio na minha estrutura do meu tetraedro. Isso é possível? Sim, isso é possível. É raro, mas isso é possível sim. Então, este alumínio aqui, que está dentro do parênteses, ele tem uma posição estrutural diferente deste outro alumínio aqui, que está fora do parênteses. Tá? Então, considerando esse alumínio que substituiu um silício na estrutura básica aqui, desse meu filosilicato, vai ser reescrito assim: KAl2, AlSi3O10, OH. Então, vejam, eu tenho essa minha estrutura, houve uma substituição aqui dentro, uma substituição isomorfa aqui dentro, e vejam que eu tenho também a minha hidratação desse meu mineral. Então, nesse caso aqui, formam estruturas que são estruturas planares. É como se eu estivesse vendo aqui o quê? Esses meus tetraedros ligados, e no centro deles eu tenho a posição da minha hidroxila. Isso tudo, gente, formando um plano. Então, quando eu verifico e vejo esse mineral aqui chamado muscovita, é um mineral que ele pode ser desagregado através de planos. Como se eu tivesse, por exemplo, um maço de papel.
um maço de folhas de papel, sendo que cada folha representaria o que? Um plano contendo essas minhas estruturas aqui, essas minhas estruturas atômicas representadas desta maneira. Por isso, então, são chamados de filosilicatos, S2O5 e seus múltiplos. Aqui, então, indica para a gente, eu tenho os meus tetraedros representados aqui na sua fórmula geral, tá? E eu tenho aqui como se fossem os átomos constituindo dessas minhas estruturas. Tudo isso, gente, forma uma estrutura foliar, macroscopicamente falando, tá? Nosso próximo slide. Aqui ainda, no caso da muscovita, esse daqui, gente, seria o mineral muscovita. Aqui em laboratório eu estou tirando então esses pequenos planos que são representados por isso daqui, ó. Se a gente conseguisse substituir essa minha estrutura básica, representando principalmente pelos meus tetraedros de sílica e os meus octaedros constituídos por alumínio, tá? Então eu tenho aqui a minha estrutura, que é representada o seguinte: eu tenho estruturas que formam como se fosse um sanduíche ao lado de outro sanduíche. O que une os dois seriam os íons. Esses íons potássio aqui é o que na realidade propicia para a gente a possibilidade de uma quebra, de uma clivagem, que é essa clivagem planar, uma clivagem perfeita. Então eu tenho aqui esse meu mineral. Observem que esse meu mineral, ele está na realidade tendo essa forma como se fossem folhas. Eu posso vir usando o meu canivete e tirando essas folhas, que são folhas assim, gente. Isso tudo, então, esta folha seria representada por esse pacote aqui em cima. Um pacote desse. Então eu tenho minha camada de silício, que está sanduichando, né? Que está comprimindo uma camada do hidróxido de alumínio, aqui, por outra camada aqui de sílica, do meu tetraedro de sílica. Isso tudo está sendo preso, está sendo unido, está sendo juntado pela presença de íon de potássio, ó, potássio aqui, potássio alumínio, olha aqui, ó. Por isso a representação, gente, né? A representação do elemento químico aqui, o potássio, e depois eu repito essa camada, esse meu sanduíche, né? Que seria a minha camada silicato, alumínio e silicato, tá? Então, por isso que eu enfatizo mais uma vez a importância da representação dos elementos químicos aqui, dos elementos químicos na sua fórmula química, para indicar, então, a composição básica do meu mineral. Sorosilicatos, no caso sorosilicatos, S2O7. O epídoto, então, eu tenho cálcio, alumínio, ferro, óxido de alumínio. Eu tenho o primeiro silicato, mas a minha base principal, que eu vou considerar do meu silício, é esse 2O7. Esse ânion aqui é o ânion que vai reger a minha estrutura básica desse grupo de mineral e deste mineral específico aqui. Então, seria uma estrutura que ela é como se fosse um duplo tetraedro. Então, um conjunto de duplos tetraedros representados pela S2O7. Né? S2 eu tenho duas sílicas aqui e eu tenho 7 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ó, no meio, tá? Que une essas duas estruturas de duplos tetraedros. Por isso, então, são sorosilicatos, estruturas de duplos tetraedros. Aqui, então, se a gente verificasse a posição em planta, né, observando de cima, eu tenho meus dois tetraedros, eles dividem o mesmo oxigênio, por isso são 7 oxigênios aqui, a coordenação é -6. Em relação aqui à estrutura atômica dos meus átomos, vejam que o meu oxigênio está aqui no meio. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênios e 2 sílicas. Por isso, então, a base da minha estrutura é o S2O7. A estrutura dos sorosilicatos aqui são tetraedros duplos, tá? Então, vamos para a nossa. E a próxima, indicando para vocês, né, as posições X e Y possíveis, o cálcio e o sódio, o alumínio, ferro e o magnésio. E as proporções são essas. Sílica para oxigênio de 1 a 3,5, ou 2 para 7, ou 4 para 14, tá? Tectosilicatos, então, a fórmula simplificada dele é CO2. Exemplo, anortita. Meu Deus do céu, vejam só, gente.
cálcio, Al2, Si2O8. Então, é como se eu tivesse o quê? Si4O8. Se eu fosse simplificar Si4O8, seria SiO2, correto? Então, aqui eu tive também uma substituição de 2 átomos de silício por 2 átomos de alumínio. A fórmula geral seria, então, Si4O8. Se eu fosse simplificar isso, seria, então, SiO2, que é o nosso tectosilicato. Porém, esse tectosilicato, a estrutura espacial é uma estrutura em 3 dimensões. É como se fosse uma estrutura onde eu tenho a sobreposição de estruturas atômicas. Observem, gente, que eu tenho aqui os meus tetraedros escuros, representados aqui por uma coloração mais escura, cinza escura. E eu tenho meus tetraedros de coloração branca. É como se eu tivesse juntado essas duas estruturas, uma em cima da outra, e uma delas tivesse tido um pequeno torque, uma pequena movimentação em relação à outra de baixo. É como se a minha estrutura, aqui representada pelos tetraedros, que formam essa minha estrutura toda em cinza, tivesse se movimentado o seu eixo um pouco para a direita em relação à estrutura de baixo, que é representada pela estrutura dos meus tetraedros brancos, de tal maneira que eu formo uma estrutura, um framework, eu formo uma estrutura em 3 dimensões. Essa estrutura característica, representada então pela nossa fórmula básica SiO2, então principalmente divide esses nossos minerais, esses nossos silicatos, como tectosilicatos, exemplificados pela anortita. Aqui, então, são estruturas tridimensionais. Então, se você bate o olho aqui, meu Deus do céu, confusão de pilha. Então, é isso mesmo. Na realidade, essa confusão de estruturas é como se eu tivesse uma estrutura sobreposta à outra. Só que elas estão sobrepostas, sendo que uma delas não está praticamente em cima da outra, mas está um pouco deslocada em relação à outra, como nós vimos no desenho anterior, tá? Então, inicialmente, de uma maneira inicial, às vezes é difícil a visualização e entendimento. Então, vocês dêem uma olhada aqui, ó, esse tipo de estrutura resulta no arcabouço tetraédrico, em que as unidades tetraédricas estão polimerizadas em 3 dimensões. Todo oxigênio é compartilhado entre 2 silícios, né? Aqui dá a relação do sílica e oxigênio é 1:2, ou 2:4, ou 4:8. Os tectosilicatos, cada silício está circundado por 4 oxigênios ponte. Oxigênios ponte são aqueles oxigênios que fazem as ligações, onde a fórmula estrutural reduz-se a SiO2. Então, pode ser simplificado por SiO2. Essa simplificação, então, porém, a estrutura tridimensional, essa estrutura aqui representativa dos nossos tectosilicatos. Tá? Isso que é importante, que a gente quer enfatizar para vocês. Visto que nós terminamos os silicatos, a gente começa os outros grupos de tão importância quanto, mas são grupos que agora eles têm uma representatividade tão quanto os silicatos. Iniciaremos agora os carbonatos. Carbonatos, indicados principalmente CO3-2. A calcita, o CaCO3, é um dos minerais não silicáticos mais abundantes e constitui o calcário. Como exemplos também dos carbonatos, CO3-2, eu tenho magnesita, carbonato de magnésio, siderita, carbonato de ferro, siderita, ferro, rodocrosita, cor vermelha, manganês, então é carbonato de manganês, e dolomita, que é um carbonato de cálcio e magnésio. Observem, gente, que a dolomita, ela seria o quê? Seria a presença do magnésio em um mineral anteriormente como calcita. A calcita, ela é usada principalmente para correção de solos ácidos. O que caracteriza o solo ser ácido é a presença ou não de alumínio. No caso, quando você precisa fazer a correção do pH do solo, que é diferente de pH da água, o pH do solo, então você faz a correção usando carbonatos. A calcita é ideal porque ela se dissolve e se dissocia mais facilmente, porque tem somente o cálcio. Porém, ela é mais cara.
Então, nesse caso aqui, os produtores usam fazer um blend com dolomita. A dolomita tem uma dissociação no ambiente mais demorada, porém, então, comercialmente ela é mais barata, sendo usado mais para fazer a correção do pH do solo, que o pH do solo, ele é baseado na presença de alumínio, diferente do pH da água. O pH da água, então, é outro tipo de consideração em relação aos elementos químicos. Só fazendo esse adendo para vocês. Aqui, então, no caso dos carbonatos, eu tenho o meu CO3-2, meu átomo de carbono cercado pelos seus átomos de oxigênio. E aqui eu tenho as minhas estruturas, no caso da calcita, né? Eu tenho o meu cálcio, se fosse dolomita teria cálcio e magnésio. Então, essa estrutura atômica, numa sua visualização, seria aqui. Então, tenho os meus carbonatos e os meus íons. No caso da calcita aqui, o meu cálcio. Se fosse a dolomita, seria cálcio ou magnésio, tá? Então, aqui representado o carbonato de cálcio, o CaCO3, correto? Bom, gente, para o carbonato, para a gente fazer o teste do ácido clorídrico é o seguinte: muitas vezes as nossas amostras podem ser confundidas com outras classes de minerais. Para a gente tirar a prova dos 9, o que nós fazemos? A gente raspa com estilete a superfície do nosso mineral da nossa amostra, formando um pó. Aí você coloca um pouco de ácido clorídrico, 10% concentração, e se tiver a sua efervescência, indique então para a gente que trata-se realmente de um carbonato. Isso é muito importante, que nos auxilia na determinação dos nossos minerais em laboratório e em campo. Exemplos de carbonatos, então eu tenho magnesita, né, os hábitos característicos da magnesita com carbonato de magnésio, a siderita também, que nossas estruturas aqui, os hábitos, né, bonitos, bem representados aqui, contendo ferro e o nosso carbonato. Eu tenho a minha rodocrosita, a cor avermelhada, que é representativa, né? Esses nossos hábitos cúbicos deste nosso carbonato aqui. E a minha dolomita, a coloração leitosa, né? Característica aqui desse meu mineral. Terceiro grupo é o grupo dos óxidos, né? Os óxidos formam um grupo de minerais caracterizados por combinação de oxigênio com um ou mais metais. Observem, é o oxigênio com metais. Viu, gente? Metais. Possuem dureza e densidade relativamente alta. Por quê? Por causa da ligação com os metais. E são refratários. Exemplo, as minhas fórmulas gerais. Vejam, gente, X2O, cuprita, XO, zincita, X2O3, grupo da hematita, XY2O4, grupo do espinélio. Então, vejam, eu tenho aqui no caso dos óxidos as minhas fórmulas gerais. Os elementos vão substituir nas posições de X e nas posições de Y. Como nós vimos na definição, óxidos será a combinação do oxigênio com ou mais metais. Então, em X ou em Y, nós teremos a posição de metais associados ao oxigênio, correto? Exemplo, cuprita. Cuprita, cristais muito bem formados aqui nessa nossa amostra, óxido de cobre. A zincita, zinco. Os cristais característicos aqui, esses prismas, cristais prismáticos e essa coloração avermelhada também. A minha hematita, né? A coloração metálica, pode ser o ferro aqui, Fe2O3, tá? Mineral magnético. Esse espinélio está muito bonito, esse cristal aqui, muito bem formado do espinélio. Então, metais na posição X e Y. Por que aqui está representado pela sua fórmula geral? Pelo seguinte, o espinélio forma um grupo. Dentre eles, o próprio mineral do espinélio forma parte desse grupo. Então, a gente associou aqui, a gente colocou para vocês a fórmula geral do grupo. E aqui, na realidade, a representação de um cristal de espinélio. Hidróxidos, OH-.
São caracterizados pela presença do grupo hidroxila ou moléculas de água, o que causa o aparecimento de ligações químicas muito mais fracas que a dos óxidos. Possuem estrutura geralmente em folhas, como a das micas, por vezes em cadeia. Exemplo, brucita, que é um hidróxido de magnésio. Manganita, um óxido hidróxido de manganês. Goethita, um óxido hidróxido de ferro. Bauxita, um óxido hidróxido de alumínio. Posteriormente, a gente vai ver o que significa esse alfa aqui, tá? Seria, na realidade, são tipos específicos de elementos químicos, no caso aqui do ferro e no caso aqui do alumínio. São relativos a espécies desses elementos químicos relacionados à própria ligação para formar esses minerais. A gente vai ver posteriormente isso. Hidróxido, então, temos a brucita, que é um hidróxido de magnésio. A manganita, um óxido hidróxido de manganês. Né? Vejam, a coloração deles é leitosa ou é mesmo metálica e coloração escura. Goethita é um óxido hidróxido de ferro. A característica da goethita, gente, é esse hábito brotoidal. Hábito é a forma do cristal, brotoidal, forma de brotos, né? É característico da goethita. A bauxita, no caso, é óxido hidróxido de alumínio, que ela é muito importante, é um minério muito importante para que a gente extraia o alumínio, tá? A ocorrência no Brasil é muito forte. O Brasil produz muita bauxita. A nossa próxima classe é a classe dos sulfetos, enxofre. A classe dos sulfetos é muito importante porque inclui grande número de minerais de minério. A fórmula geral dos sulfetos pode ser representada como XMZN, onde X representa o elemento metálico e o Z representa o elemento não metálico. Nosso exemplo, arsenopirita. Eu tenho ferro, arsênio, ligado ao enxofre. Marcassita, ferro e enxofre. Pirrotita, ferro e enxofre. Calcocita, cobre e enxofre, obedecendo o elemento metálico e elemento não metálico na fórmula geral XM índice N. M e N são os índices que nós possuímos aqui. No caso da pirrotita, indica que menos que 2 ou menos que 1 átomos de ferro ligados ao enxofre. Por isso a diferença da marcassita com pirrotita. Nós sabemos que a marcassita ela vem da pirrotita. Então a pirrotita seria o primeiro passo de formação para depois a gente na sequência formar um outro mineral, né? Isso daqui é apenas uma curiosidade para vocês. Então no caso dos sulfetos, a arsenopirita, né? É um sulfeto de ferro e arsênio, aqui, metálico, pesado, muito denso, tá? A marcassita é um sulfeto de ferro, também metálico. Aqui nós temos, nos dois casos, os cristais muito bem formados. Aqui eu tenho a pirrotita, né? Aqui, então, também metálico, coloração cinza adourada. A calcocita, né, os cristais muito bem formados aqui, né, cristais euédricos bem formados, de cobre, escuros, cobre. Temos também o grupo agora dos sulfatos, SO4-2. São minerais que possuem este ânion, SO4. Exemplos, barita, que é um sulfato de bário, anidrita, que é um sulfato de cálcio, e a gipsita, que é um sulfato de cálcio hidratado. Ou seja, para eu formar a gipsita, eu tenho que anteriormente ter minerais de anidrita. Essa anidrita, em ambientes aquáticos ou ambientes úmidos, vai ter a ligação com moléculas de água, com 2 moléculas de água. Então, eu teria a gipsita ou gipsita, é simplesmente a formação de uma anidrita mais água, é a hidratação da anidrita, que origina para a gente a gipsita. Vamos lá, os nossos sulfatos.
Eu tenho o exemplo da minha barita, então meu sulfato de bário, né? Que aqui então tem essa coloração esbranquiçada, meio leitosa. A minha anidrita são os meus sulfatos de cálcio, os seus cristais muito bem formados aqui, né? Muito bem formados esses cristais. Nós temos o exemplo aqui da gipsita ou gipsita, que é um sulfato de cálcio hidratado. Temos esses cristais planos ou esses cristais prismáticos, do mesmo elemento químico, do mesmo mineral, né? Ok? Então, vamos lá. Temos agora o grupo dos wolframatos. Wolframatos, o exemplo, temos a wolframita, né? Que é ferro e manganês ligados ao óxido de wolfrâmio, né? Aqui, o W é o wolfrâmio. E a scheelita, que seria o cálcio ligado ao wolfrâmio, óxido de wolfrâmio. Então, a scheelita é esse mineral aqui de coloração metálica, e aqui a wolframita é todo esse conjunto aqui de cristais metálicos aqui que nós verificamos. Por que wolframatos? Porque na realidade formam um grupo distinto. Como a gente vai ver os próximos grupos, alguns são distintos, então são classificados como grupos à parte. Agora, então, nós temos o grupo dos boratos. Boratos são sais normalmente gerados a partir do ácido bórico. São dos elementos mais solúveis. Então, nós temos aqui exemplos, a boracita, que é um óxido de boro, de magnésio e cloro. Temos o bórax, que é um óxido de boro de sódio hidratado com 10 moléculas de água. E temos a kernita, que também é o óxido de boro de sódio, porém com menos moléculas de água. A kernita eu tenho apenas 4 moléculas de água e o bórax eu tenho 10 moléculas de água. Então o bórax ele é mais hidratado que a kernita. Vamos lá. Eu tenho aqui então o exemplo de um cristal de boracita, né? Aqui, a coloração esverdeada, possivelmente por causa da presença do cloro e do magnésio. O bórax na realidade é o sal, né? Então pode ter esse aspecto também, né? Aqui esbranquiçado, de coloração esbranquiçada, ele é altamente hidratado, 10 moléculas de água. E no caso da kernita, essas duas figuras representam a kernita. Aqui, cristais bem formados, de coloração esbranquiçada, e esse daqui, cristal não tão bem formados, subédricos, que tem a coloração leitosa, né? Uma coloração marrom muito claro, quase leitoso. Certo? Aqui então eu tenho menos moléculas do que do slide anterior. Lá eu tenho 4 moléculas de água, no caso da kernita, do que da boracita. Temos agora então os nitratos, NO3-. São sais formados pelo ácido nítrico, HNO3, facilmente solúveis em água e estão confinados em formações geológicas recentes. Nós sabemos que a origem orgânica para essas formações geológicas ela é muito importante para a formação desses compostos químicos que vão propiciar esses nossos minerais. Eu tenho nitrato de sódio e nitrato de potássio como sendo os mais representativos. Essas duas fotos aqui mostram para a gente, então, o nitrato de sódio, ou salitre do Chile, e o nitrato de potássio, ou o próprio salitre. Então, o nitrato ele foi usado muitas vezes na alimentação, tá? E se usado na alimentação, ele dá uma sensação de saciedade, né? Como se você tivesse saciado, comeu alguma coisa com o salitre, e o salitre já te sacia, você perde a fome. Né? Então essas duas fotos aqui é desses dois materiais, o salitre do Chile e o salitre, já processados pela indústria, por isso que tem essa aparência aqui desses pozinhos. Tá? Nós temos então essa classe constituída pelos fosfatos, arseniatos e vanadatos.
Os minerais dessa classe são caracterizados pela presença de unidades tetraédricas de fosfatos, arseniatos e vanadatos, onde os elementos fósforo, arsênio e vanádio podem substituir-se mutuamente. Eu tenho a monazita, desses elementos aqui, elementos raros, tá? Fosfato. Eu tenho a apatita, que é o fosfato de cálcio, que pode ser trocado pelo fósforo, cloro e hidroxila, ou se hidratado. A vanadita, que seria um vanadato de chumbo e cloro. E a mimetita, que seria um arseniato de chumbo e cloro. Nesse caso aqui da monazita, gente, ela é muito importante, porque o cério, o lantânio, o ítrio e o tório são elementos radioativos. Então, eles são usados em diversas funções, né? Medicinais, bélicas ou que seja, tecnológicas. Tá? Por isso que é muito procurado, muito visado esse mineral aqui, monazita. Bom, aqui então exemplo de monazita, vocês já ouviram falar na areia monazítica, que ela ocorre no Brasil, principalmente no litoral do Espírito Santo. Ela é muito importante por causa desses elementos químicos aqui associados ao fosfato. Eu tenho a apatita, nesse caso o cristal de apatita está muito bonito, a coloração dele, coloração azulada, né? Posso ter uma substituição isomorfa por flúor, cloro ou mesmo hidroxila. Eu tenho a minha vanadita, que é o meu vanadato de chumbo e cloro, coloração avermelhada, muito bonita também, os cristais também muito bem formados, podem ocorrer na natureza. E a mimetita, um arseniato de chumbo e cloro, aqui, coloração esverdeada. O nosso penúltimo grupo são dos halogenetos. Os halogenetos são minerais em que um elemento químico do grupo dos halogênios, cloro, bromo, flúor e iodo, é o único ânion, ou o ânion principal. A estrutura do tipo halita, X e Z, onde eu tenho o cátion ligado ao ânion, na proporção de 1:1, ou estruturas do tipo fluorita, que vai X, Z2, cátion com ânion na proporção de 1:2. Exemplos. Halita ou salgema, NaCl, é o nosso sal de cozinha. Silvita é o nosso cloreto de potássio. Fluorita é o meu fluoreto de cálcio. Exemplos aqui. Halita, o salgema, é o sal de cozinha, né? Que é o nosso NaCl. Vejam esses cristais aqui, euédricos muito bem formados, cristais cúbicos. A silvita também, nesse caso aqui o cristal não tem subédrico ou anédrico, tá? Essa coloração aqui amarronzada, avermelhada, meu cloreto de potássio. Eu tenho a minha fluorita tanto esverdeada como roxa, tá? Aqui eu tenho como se fosse um octaedro ou uma bipirâmide de base quadrada. Bipirâmide, uma pirâmide, outra pirâmide, a base é quadrada aqui, né? Um octaedro. E aqui eu tenho, então, as minhas estruturas cúbicas. Então, no caso da fluorita, esse fluoreto de cálcio pode assumir esse hábito quanto este hábito, esta coloração quanto esta coloração, tá? Gente, agora vamos para o nosso último grupo, dos elementos nativos. São minerais dessa classe compostos idealmente por arranjos de átomos de um único elemento químico. Temos um grande grupo dos metais nativos. São importantes que podem ser subdivididos em. Então, os metais nativos são subdivididos em 3 grupos. O grupo do ouro, o grupo da platina e o grupo do ferro. Grupo do ouro. O grupo do ouro inclui ouro, prata e cobre nativos, como minerais importantes, e chumbo e mercúrio, como raras curiosidades mineralógicas. Grupo da platina, platina, paládio e ligas naturais de platina e irídio e ósmio e irídio. Grupo do ferro, são o ferro e as ligas naturais de ferro e níquel, tântalo, estanho e zinco,
podem ocorrer como elementos nativos, mas são muito raros. Então, no caso dos metais nativos, subdividido em 3 grupos: o grupo do ouro, o grupo da platina e o grupo do ferro. Elementos nativos do grupo do ouro. Temos aqui o nosso ouro, gente, o ouro natural. Às vezes pode encontrar o ouro desta forma quando não formado em pepitas, né? Dessa forma aqui a gente não vê os hábitos característicos do ouro, mas essa pepita ela pode ser encontrada na natureza às vezes de formas assim. O caso da prata nativa, daqui um cristal de prata nativo, desta forma, muito bonito. Cobre, né? Cobre nativo, a coloração característica é essa coloração avermelhada ou coloração também azulada ou esverdeada. O cobre ele tem essa nuance de mudança de cores, dependendo de como ele está associado e qual é o mineral que o contém. No caso, crisocola é um silicato de cobre hidratado, aí a coloração muda, né, para essa coloração azulada aqui. Platina, então o grupo da platina tem a platina, né, metálico, essa coloração clara, prateada. E o paládio, também metálico e prateado. Opa, o que distingue isso, gente? O que distingue a platina e paládio, eventualmente é o elemento químico lógico, mas vai da experiência de campo, experiência mineralógica e da sua análise química de laboratório, e mineralógica também. Temos o ferro, né? Essa hematita muito bonita aqui. E temos o níquel, que é essa porção aqui, ó. Toda essa porção aqui, mas essa parte que é muito mais visível. Dessa minha liga de ferro-níquel aqui, tá? Continuando, nós vimos então lá atrás o grupo dos metais. Agora nós temos o grupo dos semimetais nativos. Compreendem o arsênio, o antimônio e o bismuto, normalmente agrupados sob a designação de grupo do arsênio. E depois, finalizando, nós temos os não metais nativos, que compreendem o grupo do carbono, que vai diamante e grafite, e o enxofre. Exemplo: ouro, prata, cobre, platina, ferro, arsênio, enxofre, diamante, no caso carbono, e grafita, para o caso do carbono. Então, nós temos também o subgrupo dos semimetais nativos e dos não metais nativos. Aqui o exemplo do arsênio, tá? Aqui cristais desse meu mineral contendo arsênio. Cristais de antimônio, mineral contendo antimônio, aqui. Temos o bismuto, né? Dois exemplos de minerais contendo bismuto, tá? Temos a grafita, que é do carbono, formado em aquelas camadas, e aqui o diamante, muito bem formado. Observem que o hábito do diamante, ele é um dos poucos minerais que podem ter as suas superfícies arredondadas, tá?